Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula vamos falar sobre a reprodução dos artrópodes. Vamos começar com os crustáceos. Vocês sabem como eles se reproduzem? Bom, já representei aqui dois camarões. E a maioria dos crustáceos, pessoal, é dioica. E o que isso significa mesmo? Dioico significa ter sexo separado. Então aqui está o camarão macho e deste outro lado o camarão fêmea. Os machos produzem espermatozoides em seu aparelho reprodutor masculino. Esses espermatozoides vão ser transferidos para os receptáculos seminais das fêmeas. Mas o que é receptáculo seminal? O receptáculo seminal, pessoal, nada mais é que uma espécie de bolsa. Essa bolsa é encontrada nas fêmeas e ela armazena os espermatozoides durante algum tempo. Dependendo da espécie, os espermatozoides podem ficar armazenados aqui por dias, meses, semanas. Então, o macho transfere esses espermatozoides para o receptáculo seminal da fêmea. E a fêmea, por sua vez, vai liberar os óvulos. Os óvulos da fêmea ficam aderidos na região abdominal. Mas como que eles ficam aderidos? A fêmea produz uma substância adesiva, uma espécie de cola, que vai fazer a adesão desses óvulos. Com o tempo, esses espermatozoides que estão armazenados vão ser liberados e eles vão fecundar os óvulos. Mas aí muita atenção, pessoal. A fecundação ocorreu aqui fora do corpo da fêmea, na região abdominal. Se ela ocorreu fora do corpo, nós falamos que é uma fecundação externa. A partir da fecundação vai acontecer a formação do zigoto, que vai ser envolvido por uma espécie de ovo. Esses ovos, pessoal, são ainda ovos gelatinosos e vão ser liberados no meio ambiente. A partir daqui vai acontecer o desenvolvimento. Algumas espécies de crustáceos podem ter o desenvolvimento direto. E isso significa o que mesmo? Que não há estágio larval, não existe larva. Mas outras espécies apresentam um desenvolvimento indireto. Neste caso, existe uma larva. E dependendo da espécie, pode haver uma ou mais larvas. A larva mais comum dos crustáceos, pessoal, tem um nome especial. E como ela é chamada? Essa larva é chamada de larva náuplio. E ela está aqui representada, a larva náuplio. Dependendo da espécie, essa larva pode se desenvolver em outras larvas ou então no indivíduo adulto. E só para registrar aqui, se esse desenvolvimento apresenta larva, ele é um desenvolvimento indireto. Continuando nossa aula, e a reprodução dos aracnídeos? Como vocês acham que acontece? Nos aracnídeos também existem sexos separados. Aqui está uma aranha macho e uma aranha fêmea. Os espermatozoides são então produzidos pelos machos, só que eles não apresentam pênis para introduzir os gametas na fêmea. Então, como que ocorre a reprodução? Bom, os machos, pessoal, produzem uma espécie de saquinho de seda. E esse saquinho vai ser importante para armazenar os espermatozoides. E aí ele vai introduzir esse saquinho de seda com os espermatozoides utilizando os pedipalpos. Nós já vimos que os pedipalpos são esses apêndices aqui, que são muito importantes durante a reprodução. Com os pedipalpos, o macho consegue introduzir o saquinho de seda junto com os espermatozoides no poro genital da fêmea, que está aqui representado. A fecundação, então, pessoal, vai acontecer dentro do corpo da fêmea. Nós falamos, então, que essa é uma fecundação interna. Lá dentro do corpo da fêmea, esse espermatozoide vai encontrar com um óvulo. Vai acontecer a fecundação e a formação do zigoto. E essa fêmea, pessoal, também tece um casulo de seda. Este casulo também recebe um nome especial. E como ele é chamado? Ele é chamado de ovissaco. Os ovos que foram produzidos vão ser depositados dentro do ovissaco. Algumas espécies de aranha carregam o ovissaco e elas vão depositar essa estrutura nas teias. Então, já desenhei aqui uma teia e o ovissaco,
que vai ficar aqui depositado. Com o tempo, esses ovos vão eclodir e deles vão sair pequenas aranhas, que são muito semelhantes aos indivíduos adultos. Então, aqui não existe larva. E se não existe larva, nós falamos que esse desenvolvimento é do tipo direto. Com o tempo, essas aranhas vão crescendo até se tornarem indivíduos adultos. E só para terminar essa aula, pessoal, quero mostrar para vocês como é a reprodução dos escorpiões. O escorpião, principalmente o escorpião amarelo, que é aquele mais comum do Brasil, faz um processo muito especial de reprodução. Essa reprodução é chamada de partenogênese. Mas como que é isso? O escorpião fêmea libera óvulos e esses óvulos vão se desenvolver em um filhote. Aqui não existe o processo de fecundação. E como não há participação dos espermatozoides, o filhote formado vai ser uma fêmea. Então, nós temos aqui o filhote que é formado a partir da partenogênese. Esse processo, pessoal, só acontece em condições muito especiais. Por exemplo, em condições ideais de temperatura, de umidade, se a fêmea está bem alimentada ou não. Apesar da partenogênese só acontecer em condições muito especiais, ela é um processo muito mais eficiente, é um processo mais rápido, mais simples, e isso aumenta o poder de disseminação dos escorpiões. Mas muita atenção, vai acontecer sempre a formação de filhotes do sexo feminino. Terminamos por aqui com essa aula. Na próxima aula, vamos ver a reprodução dos insetos. Até lá!